E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui junto comigo botar essa cuca para funcionar para tentar resolver essa questão 8 da ficha sobre resultante centrípeta, que, como o nome já diz, a gente está estudando sobre força centrípeta. E também já está lembrando uma coisa, gente, a força centrípeta atua como força resultante em corpos que fazem movimentos circulares, curvas, certo? Aquele carro lá derrapando na estrada, quando ele está fazendo a curva, né? Aquela travada que a gente sente que a gente é jogado assim para a parede do carro. Não é nada mais do que a inércia do seu corpo tentando se manter em um movimento retilíneo. Porém, vai surgir uma aceleração centrípeta para o centro, porque o carro vai estar fazendo lá a curva e você sente, né, sua inércia tentando lhe jogar para o lado, sendo que o carro vai indo. E aí, quem faz o papel de aceleração centrípeta aí nessa situação que eu falei seria o pneu do carro, gente, lá fazendo, sentindo o atrito do chão. Mas aqui, ó, a gente vai ter umas cabines girantes. E as cabines girantes não vão ter atrito nenhum com o chão, né? Mas a gente vai ver que o atrito também faz papel aqui nisso aqui, porque não vai ter atrito, né? A cabine não está se arrastando no chão nem nada, mas essa pessoa aqui dentro dessa cabine, entre a pessoa e a cabine vai atuar a força de atrito. Então, aqui a força de atrito é uma das forças bastante importantes que muitas vezes atuam como resultante centrípeta, né? Às vezes a força gravitacional também atua como resultante centrípeta, mas aqui nesse nosso caso está mais parecido com algo tipo do carro mesmo, porque nossa resultante centrípeta vai ser a força de atrito e a gente vai entender. Vamos ler aqui essa questão, né? Em um filme de ficção científica, uma nave espacial, ó, já gostei, possui um sistema de cabines girantes que permite ao astronauta dentro de uma cabine ter percepção de uma aceleração similar à gravidade terrestre. Ou seja, nessa nave espacial, gente, não tem campo gravitacional. Então, olha, vai ter força-peso atuando? Não vai, gente, porque o peso ele depende do campo gravitacional. Se eu não tenho campo gravitacional, eu não vou ter força-peso atuando aqui nessa pessoa dentro da cabine. Uma representação esquemática desse sistema de gravidade artificial, olha, de gravidade artificial, mais uma vez, ele deixou claro, é mostrada na figura seguinte. Se no espaço vazio, o sistema de cabine gira com a velocidade angular W, olha aqui, ó. Isso aqui é um monte de cabine, elas não estão paradas, elas estão girando. O sistema aqui está em movimento com a velocidade angular W. E o astronauta, dentro de uma delas, tem massa M. Essa nossa pessoa aqui, ó, é uma pessoa com massa M. Você tem que determinar o valor da força normal, mas onde é que vai surgir uma força normal aqui? A gente vai ver. Exercida sobre o astronauta quando a distância do eixo de rotação vale R, ou seja, daqui desse eixo até a cabine a gente tem a distância R. R, 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 R. Tudo aqui é R. Considere R um valor muito maior do que a altura do astronauta, gente. Então, R é bem maior do que a altura do astronauta. Então, você imagina que isso aqui é bem compridão. E aqui, ó, o astronauta é um pontinho na ponta desse raio, né? E existe atrito, olha aqui o atrito, entre o solo e seus pés. Muito legal isso aqui, gente. Por quê? Porque se tem atrito, o que é que vai acontecer? Vamos imaginar que isso aqui começou a girar. Se tem atrito entre o pé e o chão, essa pessoa não vai deslizar facilmente aqui dentro dessa cabine. E o atrito vai apontar para onde? O atrito aqui nessa posição aponta para cima. Força de atrito. Como assim aponta para cima? Gente, vocês lembram que a força de atrito ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal? Pois é. Então, aqui nesse caso, ele não mencionou nada sobre atrito estático, nem nada desse tipo. Então, a gente vai só considerar a força de atrito igual à força normal, certo? Para quem não lembra o que é nenhum dos dois, gente, o atrito estático é aquele quando o corpo estiver parado. O atrito estático, ele atua tentando impedir que esse corpo entre em movimento.
E quando o corpo já está em movimento, mas mesmo assim ele vai tendo parte da sua energia dissipada pelo atrito, aí que vai entrar em ação o Mi estático, o Mi dinâmico, o Mi cinético, certo? Mas aqui ele não falou sobre nada disso, então a gente vai só considerar que o Mi é 1 e que a força de atrito é igual à força normal. Lembrem, a força normal surge nos corpos, certo? Quando eles estão em contato com superfícies. Então, a pessoa aqui está em contato com o chão, então surge a normal para cima, que aí vai atuar como força de atrito. Quando ela estiver nessa posição aqui. Quando a pessoa estiver aqui, gente? Aqui, nesse ponto, gente, a força de atrito vai apontar para cá. Nessa outra cabine, aponta para cá. Perceba que aponta sempre na mesma direção do raio e sempre para o centro da trajetória. Ou seja, que força que faz isso, gente? É a força centrípeta, de forma que a nossa força de atrito está atuando como força centrípeta. Em outras palavras, a gente pode dizer que a força resultante centrípeta é a força de atrito. A força de atrito, então, atua como força centrípeta. Como é que a gente pode descrever a força resultante centrípeta? Massa vezes aceleração centrípeta, que também pode ser escrita como massa vezes velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. Também, gente, temos que a questão disso para a gente considerar que esse raio é muito maior do que a altura do astronauta. Ou seja, a gente também pode descrever a aceleração centrípeta como massa vezes aceleração angular ao quadrado vezes o raio, de forma que a nossa força de atrito é igual à força centrípeta, que podemos descrever dessa forma. E a força de atrito também é igual à força normal, então ele pede para a gente calcular a força normal, que é igual à força de atrito. Só mais uma coisa interessante, gente, é para a gente entender como é que essa força de atrito, que atuando como força centrípeta, faz uma pessoa perceber uma aceleração similar à gravidade terrestre. Veja, se tem força resultante, então tem aceleração. A aceleração centrípeta aponta para onde? Para o centro dessa trajetória, certo? Esse mesmo vetor aqui é a aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta que o corpo vai sentir, é ela que vai ser similar à gravidade da Terra. Certo? Essa aceleração centrípeta aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.